Aqui. Então, boa noite, pessoal. Aqui é o Clube de Revista, março de 2023. Hoje a gente vai ter a apresentação da Mari, falando do ácido tranexâmico. Por favor, boa noite. Pode começar, Mari. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, principalmente os R1, eu sou a Mariana, sou R2. E hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o ácido tranexâmico, sobre a orientação do Dr. Ricardo. O artigo que a gente escolheu... Epa, deixa eu tentar mudar aqui. Mudou? Sim. O artigo que a gente escolheu para fazer essa apresentação foi essa revisão especial. Ela é bem recente, ela é de agosto de 2022. E ela traz as indicações do ácido tranexâmico nas principais cirurgias de grande porte, que são as do trauma, cardíacas, neuro e as ortopédicas, e ele fala um pouquinho sobre as pediátricas também. Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu resolvi revisar um pouquinho da coagulação, para que a gente possa entender a ação exata do transamin nessa parte, né? Então, a coagulação sanguínea ela é dividida em 3 partes. A hemostasia primária ela é feita através das plaquetas após a lesão do endotélio. São liberados alguns fatores, como, por exemplo, o colágeno, que vai fazer a adesão e agregação plaquetária ali naquele vaso lesado. A adesão e agregação plaquetária é feita através do fator de von Willebrand. Por isso que ele, na doença de von Willebrand, pode trazer sérios danos à coagulação do paciente. Em seguida, vem a hemostasia secundária, que é feita através da cascata de coagulação. Ela é dividida em 2 pontos, a via intrínseca e a via extrínseca. A via extrínseca ela é ativada através do fator tecidual, que ativa o fator 7 em fator 7A, e o fator 7A leva à ativação do fator 10, chegando à via comum. Ela é uma via bem curta, diferente da via intrínseca, que através também da exposição do colágeno, ativa o fator 8 em fator 8 ativado, e esse, na presença de cálcio, ativa o fator 11 em fator 11 ativado, o fator 11 também na presença de cálcio em fator 9 ativado, e o fator 9, por fim, chega na via comum de coagulação, convertendo também na presença de cálcio e fator tecidual também, o fator 10 em fator 10 ativado. O fator 10 ativado, ele converte a protrombina em trombina, também conhecidos como fator 2 e fator 2 ativado. A trombina é o fator 2 ativado. Ele também necessita do cálcio para essa conversão. Então, aqui a gente entende a importância do cálcio em toda a coagulação sanguínea. A trombina, ela faz a conversão do fibrinogênio em fibrina, que são conhecidos também como fator 1 e fator 1A. E a fibrina que promove toda a rede de fibrina, estabilizando o coágulo de plaquetas e promovendo uma coagulação mais sólida daquele vaso. E onde que o ácido tranexâmico atua? Então, ele atua na hemostasia terciária, que também é conhecida como a degradação dos coágulos. Ele evita que haja uma coagulação excessiva dentro daquele vaso, podendo levar a um trombo. Então, ele promove os fatores teciduais, eles liberam o plasminogênio, que é ativado em plasmina, e ele degrada a fibrina. Então, o ácido tranexâmico é uma lisina sintética que inibe a ativação do plasminogênio em plasmina, dando, então, a fibrinólise desse coágulo. Ele estabiliza o coágulo e, portanto, evita a fibrinólise, e a fibrinólise, principalmente a hiperfibrinólise, é o principal fator presente nas cirurgias de grande porte, sobretudo no trauma.
E essa hiperfibrinólise que aumenta o risco de hemotransfusão, aumentando a morbidade do paciente. Nós sabemos que hoje em dia a transfusão sanguínea é um dos principais fatores de morbimortalidade dentro, principalmente no trauma. Ele também tem um efeito anti-inflamatório, reduz a liberação de peptídeos vasoativos, é excretado na urina praticamente inalterado e não é dialisável. Então, a gente precisa que seja ajustada a dose para pacientes renais crônicos. E ele também atravessa a barreira hematoencefálica. Então, assim, nós anestesistas lidamos com a coagulopatia intraoperatória de forma intensa nas diversas cirurgias que a gente atua. Essa coagulopatia, ela pode ser alterada por fatores fisiológicos, então, como, por exemplo, a temperatura, o pH, o cálcio sérico, que também deve ser ajustado, ou alterações de coagulação prévias do paciente, que normalmente, principalmente em cirurgia de urgência, a gente não sabe, ou alterações causadas pelo próprio trauma do paciente, que é, por exemplo, a hiperfibrinólise. E para isso a gente precisa ser guiado por testes no intraoperatório, que o que a gente tem presente no nosso serviço são os testes básicos, como o TP e o TTPA, a dosagem de plaquetas e fibrinogênio. Só que esses testes têm certas restrições, porque eles demoram muito para sair e eles têm certas condições para ser realizados. Então, por exemplo, o coagulograma ele precisa estar a 37 graus, o que faz com que a gente não consiga identificar as coagulopatias induzidas por hipotermia, presente principalmente no trauma. Além disso, ele não avalia principalmente a hiperfibrinólise, que é o que a gente está mais discutindo hoje, e a estabilidade daquele coágulo. Então, para isso, surgiram os testes point of care. São testes rápidos, eles demoram cerca de 5 a 10 minutos para sair, são feitos ali próximo ao paciente, permitem na temperatura em que aquele sangue está, então ele permite identificar, por exemplo, a coagulopatia induzida por hipotermia. Ele é uma leitura gráfica da viscoelasticidade daquele sangue dentro de um aparelho, e ele produz esses gráficos que eu estou mostrando aqui nesse slide. Então, tem dois testes principais, que é o ROTEM e o TEG. Eles mostram, o gráfico deles é bastante semelhante, e eles mudam na questão dos aditivos que você pode colocar para fazer certas identificações de coagulopatias que eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente. Então, resumidamente, a parte inicial do gráfico, que é esse RCT, R no TEG e CT no ROTEM, ele avalia os fatores de coagulação. O K e o CPT também, ele avalia a parte de coagulação, ele pode avaliar também falta de fibrinogênio, falta de plaquetas, e essa parte do meio também identifica. Vocês estão vendo minha seta, não, né? Sim. Estão vendo? Sim, então, toda essa parte aqui avalia a parte de plaquetas, fibrinogênio, e essa parte aqui, a fibrinólise. Então, quando a gente tem uma hiperfibrinólise, essa queda do gráfico é abrupta, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e a gente consegue identificar e tratar de forma precoce e reavaliar em pouco tempo. Então, você aguarda o tempo da medicação ou do hemocomponente fazer o seu papel e você pode reavaliar em pouco tempo, avaliando se foi efetivo, se não foi, se era isso ou se não era. Dentro desse teste, a gente consegue diferenciar, por exemplo, se a gente tem um problema de trombocitopenia ou se é um problema de
fibrogenemia, através da adição de alguns compostos que conseguem fazer essa diferenciação. Esses outros testes são conhecidos, por exemplo, como o FTEM, o FibTEM, o EPTEM. Eu não sei falar detalhadamente disso, porque eu achei um assunto extremamente difícil, mas dependendo da curva que a gente obtém nesse aparelho, a gente consegue identificar qual é o problema que está qual coagulopatia que está acontecendo naquele paciente. Inclusive, a gente consegue avaliar se a coagulopatia é induzida por heparina, e isso é muito importante nas cirurgias cardíacas, principalmente. Bom, agora falando do artigo propriamente dito, eu vou dividir ele, conforme ele também divide, nas cirurgias em que está indicado o uso do transamin. Então, na cirurgia cardíaca, a gente pode ver que ele é efetivo, ele tem uma redução de sangramento e da necessidade de hemotransfusão. Ele não mostra prejuízos em coronariopatas, então ele não mostra aumento do risco de eventos tromboembólicos. E o estudo que ele mais apresenta é esse ATACAS, que é um estudo randomizado, multicêntrico, que compara um grupo que fez o uso de transamin e o outro que fez o uso de placebo em cirurgias de revascularização miocárdica. Ele mostra a redução da hemotransfusão e também redução da necessidade de reabordagem, sem aumentar o risco de efeitos tromboembólicos em 30 dias e 1 ano. O questionamento que ele traz nesse estudo é qual seria a dose ideal de transamin no intraoperatório. Ele mostra que doses altas, doses de 50 a 100 miligramas por quilo, ele aumenta substancialmente o risco convulsivo, em 4,83 vezes. E isso leva... E ele mostrou também que pacientes que tiveram pelo menos uma crise convulsiva aumentaram o risco de apresentar um AVC posteriormente. Então, a dose que ele indica é até 50 miligramas quilo ou 10 miligramas quilo mais uma infusão contínua. Na obstetrícia, nós sabemos que a hemorragia puerperal é a maior causa ainda de mortalidade materna, e o que o artigo traz é que alguns estudos mostram o aumento do dedímero em mulheres que tiveram hemorragia puerperal. Isso levaria a uma hipótese de que ela estaria em uma hiperfibrinólise, já que o dedímero é um produto da degradação da fibrina. Então, por isso, começaram a estudar a necessidade do transamin na obstetrícia. Ele é dividido em 2 partes. Então, os estudos que avaliam o uso profilático e os estudos que avaliam o uso terapêutico. O artigo descreve 2 estudos multicêntricos randomizados para o uso de transamin nas cesáreas e no parto normal, de forma profilática. Não teve diferença no parto normal, no sangramento. Porém, ele reduziu na cesárea, mas em quantidades não significativas. Portanto, não é indicado o seu uso de forma profilática na obstetrícia. Já de forma terapêutica, tem um estudo que é o maior e mais famoso, é um estudo randomizado, que é o estudo Human. Ele mostra redução de 19% na mortalidade por sangramento excessivo no pós-parto, desde que ele seja administrado até nas primeiras 3 horas do nascimento do bebê. Esse estudo ele não conseguiu provar a redução de sangramento e de necessidade de hemotransfusão, porém ele teve essa redução da mortalidade, e ele é um estudo tão importante que a OMS começou a endossar o uso do transamin em todas as hemorragias puerperais. A única coisa que a gente tem que tomar muita atenção na hora da administração na obstetrícia é que, na maioria das vezes, a técnica anestésica adotada é a raquianestesia.
E o uso do Transamin inadvertido intratecal, ele aumenta substancialmente o risco convulsivo. E já que as ampolas de bupivacaína e Transamin são relativamente semelhantes, a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer esse erro, porque ele aumenta o risco convulsivo. No trauma. O trauma é um dos principais eventos em que a gente percebe a hiperfibrinólise, até mesmo evidenciada pelos testes viscoelásticos. Tem diversos estudos que comprovam a existência do Transamin, tanto é que atualmente ele é disseminado, o seu uso, já é protocolado nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente, sobretudo guiado pelos testes viscoelásticos, mas sabemos que isso não é possível em todas as realidades. O estudo CRASH-2 é um estudo bem grande, também randomizado no trauma. Ele mostrou uma redução da mortalidade em 28 dias com o uso do Transamin, desde que ele seja usado nas primeiras 3 horas. Tem um único estudo que fala contra o uso do Transamin lá nesse artigo, mas ele é um estudo que não é tão grande e eles acreditam que não foi usado. O artigo diz que provavelmente ele não teve um benefício tão efetivo, porque ele só relata benefício nas primeiras 6 horas e após não tem benefício, porque provavelmente ele não foi usado nas primeiras 6 horas. Então, por isso a importância de ser administrado nas primeiras 3 horas do trauma. Esse estudo de CRASH-3 é um estudo que fala somente sobre o trauma crânioencefálico. Ele mostra a redução de mortalidade no trauma, no TCE leve a moderado, sem efetividade na recuperação funcional a longo prazo. E ele mostra também que não tem benefício do uso no pré-hospitalar. Também, assim como na cardíaca, ele mostra que doses altas não têm benefício, que deve ser, e muito pelo contrário, ele aumenta o risco convulsivo. O que os estudos dizem nesse artigo é que, de preferência, deve ser guiado pelo teste. Mas caso a gente não consiga guiar pelo teste, a dose deve ser feita de 1 grama de 1 grama. E se for necessário uma dose adicional, aí sim, obrigatoriamente ser guiado pelo teste. Eles até falam da dose contínua do 2º grama, né, de 4 a 8 horas após o trauma, mas ele defende que isso deve ser guiado pelo teste. Na ortopedia, também é bem estabelecido, principalmente para a artroplastia de quadril e joelho. Ele também defende a dose de 1 grama, sem benefício de doses adicionais, e o que o artigo mostrou é que tem benefícios ainda maiores quando o Transamin é feito antes da incisão cirúrgica. Dentro da ortopedia não tem estudos randomizados e grandes multicêntricos que mostram os efeitos adversos do Transamin. Mas o que os estudos pequenos mostram é que não tem aumento também de eventos tromboembólicos e nem mesmo em coronariopatas. Mas o que eles falam é que o uso deve ser, de certa forma, individualizado, já que ainda não tem esses estudos randomizados e multicêntricos. Na neurocirurgia, ele também já tem comprovado que reduz sangramento e hemotransfusão, só que ele é contraindicado em sangramento subaracnoide por risco de isquemia cerebral e infarto. E isso é uma contraindicação absoluta, que, segundo o artigo, justamente por esse risco bastante aumentado. O que o artigo traz é que existem 9 estudos que beneficiam o uso em aneurismas cerebrais rotos e que os 2 maiores estudos randomizados, né? Os 2 maiores mostraram redução do sangramento de 10,8% a 2,4%. Então, é uma redução bastante importante. 2 desses 9 estudos mostraram o aumento do risco de AVC.
nesses pacientes em uso de Transamin. Mas ainda assim, o benefício é maior. E em cirurgia de coluna, ele também está comprovado que há benefício, que é maior que os riscos. Só a questão do uso tópico do Transamin na cirurgia de coluna deve ser levado em consideração pelo mesmo risco que eu trouxe na obstetrícia, que é a administração inadvertida intratecal, que pode aumentar o risco de convulsão. E, por fim, na cirurgia pediátrica, ele está recomendado em cirurgias de alto risco e ele não aumenta o risco de convulsão em crianças com epilepsia. Essa parte do artigo ele trouxe pouco, provavelmente porque deve ter poucos estudos também, mas o que ele mostra é que tem benefício e que não aumenta o risco de convulsão nas crianças epilépticas. Então para concluir, o artigo mostra que o ácido tranexâmico tem benefícios na maioria dos estudos, nas cirurgias cardíacas, de trauma, obstetrícia, ortopedia, neurocirurgia e pediátrica. Não aumenta o risco de eventos tromboembólicos, mas a gente deve individualizar o uso, já que em pacientes de risco aumentado de eventos tromboembólicos ou que ele tenha a parte de trombos ativos, deve ser individualizado, deve ser evitado. Também em pacientes que têm hipersensibilidade e nas hemorragias subaracnoídeas, como eu havia dito. A dose utilizada é muito importante, então evitar doses extremamente altas pelo risco de convulsão e de outras complicações. De preferência, guiar pelos testes point of care, mas quando não é possível, o uso de 1 grama se mostrou seguro e doses adicionais aí sim deve ser guiada pelos testes. As referências que eu usei foram essas. Teve 3 aulas que eu assisti num congresso que está disponível no SBA, bem interessante, que eu acho que vale a pena todo mundo assistir. E muito obrigada. Queria agradecer ao Dr. Ricardo também por ter orientado. Foi um mês de bastante estudo e com certeza agregou bastante. Obrigada. Oi, Mariana, primeiramente, meus parabéns. Parabéns pela apresentação. Você demorou 22 minutos, acho que dentro de um tempo programado aí, entre 20 e 25, que eu sempre recomendo, sugiro. Também acho que você teve uma dinâmica de apresentação bem clara, foi bem... A sua exposição, né, foi muito clara, não gaguejou, não se enrolou, você estava ciente do que você estava falando, isso demonstra aí essa inserção, né, esse aprofundamento que você teve na temática. A diagramação, acho que também ficou dentro daquilo que eu acho que é razoável, né? Eu acho que estamos sempre aprendendo, e vocês, então, que estão iniciando esse projeto de diagramar, de apresentar, de criar slides ou criar formas de apresentar e transferir essas informações para alguém, eu acho que está tranquilo. Você não entupiu de informações, você também não deixou de colocar algumas coisas e também você não necessariamente ficou apenas lendo os artigos. Então, acho que foi bem clara, você foi bem profissional, né? Não usou palavras, não usou gírias, não saiu do tom, que eu acho que é uma apresentação. Você está treinando hoje, mas daqui a pouco você vai fazer a sua apresentação de mestrado, você vai dar uma aula no congresso, e tudo isso isso aqui é um treinamento para você, tá? Então, acho que é um tema bastante interessante, a gente vai tentar discutir mais algumas coisas, mas acho que você trouxe aí dentro do artigo os principais pontos que ele abordou, e acho que dos comentários da sua apresentação é isso aí. Você quer comentar alguma coisa aí, Marita? Enquanto isso, eu vou abrindo a minha apresentação aqui. Então, Mari, parabéns, viu? Para a primeira apresentação, você foi muito bem. Assim, a gente viu que você estava um pouquinho nervosa, mas depois foi diluindo ao longo da apresentação, né?
E exatamente o que o Ricardo falou. Com o passar do tempo, você vai revendo os seus slides e você vai vendo, eu podia ter melhorado um pouquinho aqui, podia ter colocado mais cor, podia ter feito assim, feito assado. Isso é com o tempo, tá, né? A gente tem que preparar realmente uma apresentação. Quando você é convidado, ou quando você é solicitado a fazer uma apresentação, normalmente você tem um tempo determinado. Então, por exemplo, você tem uma aula que você tem que ser dada em 20 minutos. Então, nesses 20 minutos, você realmente pode ser muita informação que não caiba naqueles 20 minutos. Então, você tem que restringir e escolher o que é mais importante, né, e passar aquela informação. Muitas vezes, com certeza, a gente perde um monte de informação importante, mas o detalhe é realmente você pegar, você leu o artigo, estudou o artigo, você tem que pegar realmente aquilo que é o mais importante, o mais prático, o que o leitor precisa saber no final da leitura e transformar isso numa apresentação. Eu acho que você foi bem feliz nisso daí, tá bom? Pode ir, Ricardo. Obrigada. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Tá. Sim. Então, Mari, assim, eu vou pedir uma gentileza para você. Você é a pessoa para a qual eu estou falando. Então, hoje é o dia de deixar a cara a tapa aí, hein? Talvez eu te faça algumas perguntas, faça alguns comentários e queria Tá que bom, você pode deixar. mantivesse exposta, tá? Bom, como eu tinha comentado no começo, essa é a 12ª reunião aí que a gente faz, né, desse clube de revista. É uma discussão que também deixo claro que ela é direcionada para o público, né, dos residentes, né? Fico feliz aí de ter alguns assistentes, e em particular o Malito, que foi um staff, né, um assistente que me ensinou muita coisa e hoje aqui eu divido essa mesa com ele. E também sou bem sincero e humilde em falar que eu também não sou especialista no assunto. Eu estudo algumas coisas mais e certamente a coagulação não é uma das que eu mais estudo. E eu uso essa oportunidade, né, até dando como exemplo para vocês, para estudar mais um tema que eu, desde a época da residência, estudo e que vi, desde essa época, assim como a Mariana deve ter visto, a dificuldade que nós temos de entender, de aprender um tema que é tão cascudo. E fiquei feliz quando ela se propôs a discutir esse tema, porque me expôs a essa situação novamente e a gente, de alguma forma, está aprendendo novamente, tá? Como o Marito falou, eu sou instrutor aí do CET, apesar da distância, eu tento fazer essas reuniões com vocês. Essa relação que eu tenho com o CET, ela é uma relação histórica, né? Eu sou formado aí na faculdade, fiz a residência aí, daí eu tenho os meus melhores ensinamentos de anestesia e de vida, e foi daí que eu tive as minhas melhores referências e contatos profissionais para todas as opções que eu tive na vida também, tá? Bom, para tentar só brincar um pouquinho, eu quero perder 1 hora só nessa discussão. A gente é muito egocentrista, né? Na maior parte das vezes. A gente acha que o mundo gira ao nosso redor. E na residência isso não muda muito. E quando eu estava aí, a minha expectativa é que a residência girava ao meu redor e que existia todo mundo aí em volta para que eu saísse daí um bom anestesista. E mesmo na faculdade, às vezes eu tinha essa impressão de que eu era era um integrante ali, que tudo devia girar ao meu redor, né, maior ou menor grau, para que eu saísse daí um bom médico. Mas eu quero que vocês invertam um pouco essa situação e se coloquem no contexto de vida, de história, de sociedade, de onde vocês estão e do que vocês estão fazendo. Vocês fazem parte de uma instituição histórica e não só pelo nome, né? Não só por esse amor que eu tenho por ela ou porque que todos têm, mas porque ela faz parte de uma referência histórica no Brasil, né? E principalmente em São Paulo. Boa parte dos nossos bisavós sequer eram nascidos quando a faculdade se colocou e a universidade, o hospital se colocou nesse mesmo lugar onde vocês estão entrando. E aí ela se tornou uma referência, né, não só para o atendimento de saúde da cidade e da região à época, mas também virou uma referência para o Estado, e às vezes até mundialmente falando, dependendo de alguns colegas que daí saíram.
E muitos desses colegas, né, muitos desses, como vocês veem aqui, eles são nomes aí de centros acadêmicos, né, de hospitais, e eles estão passando por esses mesmos corredores que vocês passam todos os dias. E, invariavelmente, imagina a necessidade que tem um hospital desse tamanho, desse porte, dentro de São Paulo, na região onde ele está localizado. Então, ao invés de acharem que vocês estão aí e a residência tem que girar ao seu redor, entendam que o hospital existe por uma responsabilidade para atender uma população que está sempre demandando. Ninguém está nem aí se foi a Mariana, se foi o Ricardo, se foi o Marito que atendeu ela. Tem uma pessoa que está sofrendo, está precisando de um atendimento e está precisando dos seus cuidados. E você está tendo a oportunidade de aprender muito num hospital que é histórico, que é tradicional e que atende uma quantidade absurda de pacientes, de uma demanda regional e às vezes nacional aí, e que vocês vão estar sendo responsáveis por isso, ou por esse atendimento, ou por melhorar a qualidade de atendimento. Então, se dediquem, né? Se dediquem a essa fase que vocês estão passando e entendam esse momento que vocês estão passando dentro dessa instituição histórica. A responsabilidade de vocês por manter o nível de atendimento, manter a qualidade de atendimento, independente de todas as dificuldades que nós temos em relação à estrutura de uma universidade, de um hospital, de um serviço de residência, todos os problemas financeiros que giram, vocês são parte dessa história e a responsabilidade é de vocês irem atrás e fazerem o melhor de vocês, sejam estudando, sejam aprendendo, ou sejam se dedicando aí aos pacientes que vocês estão atendendo, tá bom? Porque depois é muito bonito tirar um selfie aí no corredor histórico, né, com esses arcos góticos, né, mas eu queria saber o quanto que vocês estão se dedicando mesmo para transformar esses corredores que estão aí há muito tempo num lugar de excelência, de bom atendimento e onde vocês vão fazer a história de vocês. Eu comentei com a Mariana já, eu falei, olha, que legal, né, que você escolheu esse tema, porque eu acho que a principal forma de você aprender alguma coisa é você colocar algum obstáculo na sua frente, né? Então, o obstáculo vai ser sempre o caminho. Eu, se não tivesse tido essa oportunidade de discutir com a Mariana ou com vocês aqui o ácido tranexâmico, eu estou enrolando para ver esse tema há muito tempo e todos os dias eu estou sendo instado, né, a usar esse medicamento. Então, assim como a Mariana viu o quanto que ela aprendeu colocando um obstáculo à sua frente, eu também estou aqui trazendo essa informação que eu aprendi muito novamente, eu estruturei novamente meu pensamento, eu estudei, eu desenvolvi, eu me afundei novamente, e foi mais uma pecinha que eu coloquei em todo o meu aprendizado. E é assim que vocês vão aprender. Olha a quantidade de temas que nós temos que estudar dentro da medicina, e principalmente dentro da anestesia, que você vai ramificando muita coisa. Então, você tem que ir colocando essas pecinhas todos os dias na sua vida, e momentos como esse, eu acho que é uma grande oportunidade disso. O assunto ele é muito em voga, né? A utilização do ácido tranexâmico, ele é uma droga que foi desenvolvida ali nos anos 60, né? E que hoje, nos últimos anos, aí, ele tem ganho uma excelência na utilização por várias aplicações que ele tem, mas o que nós temos que ver é que não dá para usar em todo mundo, não dá para usar de qualquer forma, mas ele sim tem uma importância muito grande aí dentro da medicina atual, tanto que ele é considerado pela OMS um dos medicamentos de suma importância para o atendimento da população. A Mariana comentou aí dos aspectos de coagulação e de anticoagulação, né? Nós sabemos que o nosso corpo ele vive numa homeostase bastante equilibrada, né, entre os fatores que levam a gente a trombosar e os fatores que nos levam a antitrombosar. Então, toda a coagulação que a Mariana explicou, ela faz parte do lado de pró-coagulação. Mas existe uma série de fatores anticoagulantes, né, de proteínas e até o sistema fibrinolítico, que eles vão agir nessa área de anticoagulação. E o que nós não podemos, né, é desbalancear isso ao ponto de aumentar o risco de sangramento ou de aumentar o risco de trombose. Por isso, então, essa discussão. Vamos usar, quando usar, de que forma usar e quais as nossas limitações. Esse é um tema que, assim, não dá para falar sobre isso, né? Como a Mariana comentou, ela comentou da cascata de coagulação, falou da fisiologia da coagulação, mas eu vou dar algumas informações, às vezes um pouco jogadas, mas mais para mostrar aí a importância desse tema. Primeiro, né, acho que essa é uma informação que a maior parte dos anestesistas já ouviram, né, mas vocês que estão aí, às vezes, no início, né, desse estudo, vocês
ainda talvez se perca um pouquinho. A gente sempre tinha, né? Talvez antigamente eu tinha informação de que os fatores de coagulação eles estavam ali, né? Na sua totalidade, eram 13 fatores, eles estavam ali diluídos, né? Num percentual muito parecido. Quando eu tive a informação de que a maior e a grande maioria dos nossos fatores é o fibrinogênio, que é o fator 1, eu assustei. Eu falei, quer dizer então que aquela quantidade de fatores que a gente estuda, eles fazem parte de uma pequena parte desse nosso sistema, e o que mais importa é o fibrinogênio. E depois de entender essa cascata da coagulação, fica muito claro, né? Vocês vão ver ali, eu vou mostrar, assim como a Mariana já mostrou, que o fibrinogênio é a parte mais importante, né, da parte final, né? Porque é o fibrinogênio que vai formar a fibrina, e a fibrina que vai formar a malha, a estrutura, para estruturação de todo o coágulo. Então, esse fibrinogênio, ele é um dos principais, ele é o mais predominante, né? E ele é um dos principais focos, né, quando a gente pensa, né, nos fatores de coagulação. Pessoal, o mais interessante da apresentação da Mariana é que ela focou na via intrínseca e na via extrínseca, né, que é o antigo formato, né, de tradução, né, da fisiologia da coagulação, da cascata de coagulação. Ele foi um modelo que foi a base, né, para o ensino e desenvolvimento desse nosso novo modelo, que é o novo modelo celular. Esse modelo passado da via extrínseca e via intrínseca, que a gente estudou durante muitos anos, ele, infelizmente, ele é um modelo que ele é muito mais aplicável in vitro do que in vivo, né? Mas isso, como eu falei, ele foi a base. Sem esse entendimento, de nada adiantaria a gente criar esse novo modelo celular. E o desenvolvimento desse novo modelo celular, ele se baseou, e não chama celular à toa, porque ele se baseou que o principal componente, né, da coagulação são essas células, né? Tanto as plaquetas, quanto as células endoteliais, quanto as células do subendotélio. Porque a partir dessas estruturas que você vai ter o gatilho e o desenvolvimento de toda essa cascata de coagulação, que ela podia ser simplesmente bonitinha, né? Como a Mariana colocou lá, a via extrínseca, a partir do fator 7, todas elas chegando na via comum, e a via extrínseca e a via intrínseca, que seria a via desenvolvida pelo colágeno, também ali alinhada com os fatores de coagulação, todos eles chegando na linha comum para a formação da trombina. Mas não, né? Elas não estão divididas, elas acontecem de uma forma muito dinâmica dentro do organismo. E assim, a Mariana, ela estudou, ela talvez aprenda, mas provavelmente essas informações, se ela não der mais aulas disso aí nos próximos meses, ela dificilmente ela vai se lembrar disso. E eu também, né? Então, eu sou humilde em falar que eu preciso toda hora rever esses conceitos. Para que a gente entenda isso e não apenas decore, a gente tem que colocar alguns pontos, né, nesse novo modelo celular. Primeiro, né, lesão de endotélio e subendotélio. Então, a partir dessa lesão de endotélio e de subendotélio, que a gente vai ter o primeiro gatilho, né, a exposição desse fator tecidual que está associado a essa parte subendotelial. Lembrando que não apenas o trauma pode gerar isso. Às vezes, por exemplo, situações como uma hiperidratação, né? Uma pessoa que está hiperidratada, você usa muito cristalóide, você pode ter uma lesão desse endotélio e também predispor esse paciente a formar aí coágulos ou trombos nessa região. Mas não é o caso agora, a gente está falando de lesão de tecido associada à parte cirúrgica. Então, a partir dessa lesão endotelial, a gente tem, então, a exposição desse fator, desse colágeno e do fator tecidual. Isso tudo vai dar o primeiro gatilho da agregação plaquetária. Essa agregação plaquetária que vai ser responsável pela homeostasia primária. Então, essas plaquetas elas começam a se reagir e juntar nesse tecido para tentar evitar, né, o sangramento ou a lesão de modo inicial para essa região que foi lesada. Mas o principal dessa ativação plaquetária vai ser também a ativação desses fatores de coagulação. Lembre que agora eu não estou falando especificamente dos fatores, eu estou falando de fatores de coagulação. Então, eu não vou entrar no mérito de quais são esses fatores, mas o desencadeamento da lesão, ele vai formar esse processo inicial que chama iniciação. Então, a agregação plaquetária, a iniciação desses fatores de coagulação e, principalmente, também a ativação da trombina. A trombina, nesse caso, não é a trombina daqui. Essa trombina inicialmente feita, ela é a trombina que vai iniciar o processo de coagulação. Ela vai dar o gatilho. Depois eu vou mostrar lá na tromboelastometria, né, qual o momento que a gente está falando quando a gente fala da iniciação. Porque o nosso objetivo com essa iniciação não é a iniciação pura e simples, é fazer com que a gente, através da degranulação das plaquetas, a gente chame, né, atraia para essa região
uma quantidade absurda de fatores de coagulação, não apenas a trombina, mas os outros fatores de coagulação, e aí sim, depois de iniciada, depois de amplificada, a gente vai ter a propagação do coágulo. E a propagação do coágulo ela é predominantemente dependente do burst de trombina, da explosão de trombina. Então, tudo o que aconteceu aqui, desde a exposição do coágulo, ativação da plaqueta, a aderência, né, a relação dessas plaquetas com fatores de coagulação e também com a trombina. Depois, a iniciação fazer com que a plaqueta ela degranule e estimule novos fatores de coagulação para chegar nessa lesão. Tudo isso tem o objetivo de formar a maior quantidade possível de trombina, através, então, da ativação, né, da protrombina, que é o fator 2A, do fator 2 na trombina, que é o fator 2A. Então, esse burst de trombina que vai ser o principal motivo de tudo isso, né, da iniciação, da amplificação ter acontecido. E depois desse burst de trombina acontecer, que a gente vai ter a estruturação do coágulo a partir da formação da fibrina. Então, a trombina, ela, em grande quantidade, ela vai atingir a maior quantidade de fatores de coagulação que nós temos no sangue, que é o fibrinogênio, como eu mostrei. Por isso, então, que esse fibrinogênio que está circulante, está inativado na circulação, ele depende, então, de uma grande quantidade de trombina chegando para transformar esse fibrinogênio em fibrina, e depois, a partir do fator 13 e da agregação plaquetária, a gente vai formar o coágulo propriamente dito. Lá na frente, depois de tudo isso feito, que a gente vai ter a forma da degranação, da fibrinólise desse coágulo, tá? Em resumo, a coagulação ela depende basicamente, né, das plaquetas, dos fatores de coagulação e da fibrinólise, certo? As plaquetas e os fatores de coagulação, dos fatores de coagulação a gente tem consegue dividir em 3 pontos: o fibrinogênio, a trombina e todos os outros fatores, tá? A trombina e o fibrinogênio é o principal deles para a formação da fibrina, mas você depende também de uma grande quantidade de trombina para a formação desse fibrinogênio. A dica é: estudem 1000 vezes, leiam 1000 vezes, revisem 1000 vezes, e depois disso estudem mais 1000 vezes, revisem 1000 vezes, porque essa vai ser a única forma de entender todo esse mecanismo complexo. Isso que eu não entrei em detalhes sobre quais os fatores que ativam determinados fatores, quais as impressões, né, de cada um fator para a formação dessa trombina. Só falei, então, dos fatores de coagulação de forma geral, da ativação plaquetária e da transformação aí da trombina na ativação do fibrinogênio. Os testes convencionais que nós temos, né? Então, a gente vai falar aí da tromboelastometria, mas os testes convencionais, eles são o que nós temos em mão. A gente não consegue fazer tromboelastograma em todos os pacientes que chegam para a gente. A gente consegue, às vezes, apenas pedir lá um TP e um TTPA. Mariana, uma pergunta. Se eu peço um TP, né, um tempo de protrombina, e um TTPA para o paciente, e ambos vêm normais, eu tenho certeza que esse paciente tem uma coagulação acertada? Então, na verdade, não, né? Porque ele é falho na questão da fibrinólise e na questão da estabilidade desse coágulo de fibrina, né? Então, a gente não consegue medir essa parte, principalmente essa parte. E aí, agora, do ponto de vista bem prático, né? Quando você vai consultar e conversar com o paciente, em relação à coagulação, né? Uma cirurgia de grande porte, tem uma pergunta que é muito importante, algumas perguntas que são muito importantes, além, é claro, desse teste de coagulação que você deve fazer para esses pacientes. A gente costuma perguntar se ele tem algum sangramento com frequência, ou se quando ele faz algum trauma, bate alguma parte do corpo na quina da mesa, por exemplo, se faz um hematoma muito grande, ou sangramento nasal, gengival, se na família alguém tem algum distúrbio, né? Alguma alteração de coagulação. Excelente. Então, você viu aí o que aconteceu, né? Você fez uma tromboelastometria por anamnese, né? Então, você perguntou para esse paciente se ele tem um coágulo que se forma adequadamente, se ele coagula de uma certa forma com qualidade, se ele tem algum histórico, né, de gengivorragias, de epistaxe, se são de hematomas ou equimoses frequentes pelo corpo, se ele tem na família alguém sabidamente com alguma alteração de coagulação.
E eu acho que a única coisa que te faltou é se ele já fez alguma cirurgia, se teve algum sangramento estranho, né? Às vezes tem pacientes que falam de cirurgias dentárias, né? E às vezes a cirurgia dentária é uma cirurgia que é altamente hemorrágica nesses pacientes que têm algum grau de coagulação. Então, de nada adianta a gente ter um TP, um TTPA, se a gente não tiver uma investigação de anamnese com esses pacientes. Então, vocês podem até pedir isso, porque provavelmente um paciente hemofílico, um paciente que tem alguma história de alteração de fatores de coagulação ou que está usando algum anticoagulante, talvez eles tenham aí uma alteração desses exames, mas não necessariamente. Então, a investigação por anamnese, ainda mais vocês aí que estão no hospital, que às vezes nem todos os pacientes, vai chegar um paciente de trauma lá que não vai ter um TP, um TTPA. A sua dúvida vai ser, suas questões vão ser baseadas na anamnese, tá? E uma outra coisa que você não comentou foi a das plaquetas, né? A gente às vezes não consegue ver, por mais que a gente quantifique, né, a plaqueta, a gente não consegue ver a qualidade dessa plaqueta. Então, todos esses testes, eles nos dão basicamente a informação de como a trombina é formada, se está chegando e está formando essa trombina. Então, é muito mais daquela parte inicial da coagulação, e não necessariamente do tamanho, né, da formação desse coágulo e também da estabilidade desse coágulo, e muito menos da fibrinose. Então, são testes bastante limitados, tá? E para isso, então, vieram esses 2 testes que você já mostrou. Não vou entrar em detalhes, isso aqui caberia uma aula inteira, né? O que você já comentou também, que ficou bem claro, é que a diferença entre um e o outro é questão de técnica, de mecânica, né? A ampola que gira e o outro é o êmbolo dentro da ampola que gira. Cada um deles tem uma nomenclatura diferente, utilizam, né, as soluções de utilização para testar, fazer os testes, né, de cada um deles também é diferente, mas a partir desses testes que a gente vai conseguir entender aí se tem alguma alteração e que alteração que é e aonde a gente poderia agir. Fica claro para você que o point of care é um teste viscoelástico, né? Tranquilo. Então, o nosso point of care, leia-se um tromboelastograma, uma tromboelastometria. Sim. De uma forma bem rápida também, então, só para a gente mostrar. Você comentou isso aqui também, né? Mas essa parte inicial aqui, essa parte que a gente chama do R ou do CT, é a hora que você está, é aquela parte da iniciação do coágulo. Naquela parte você depende, obviamente, das plaquetas e você depende dos fatores de coagulação. As plaquetas, em pequeno número, elas já são suficientes para iniciar essa formação de coágulo. Então, às vezes, uma plaquetopenia talvez não mude muito essa parte inicial da formação do coágulo. O que vai alterar bastante essa parte inicial são os fatores de coagulação. Então, quando a gente tem uma deficiência, um alargamento, né, um aumento, um prolongamento desse R ou do CT, a gente pode entender que esse paciente está sob efeito aí, de uma redução dos fatores de coagulação, ou, em alguns casos, ele está usando alguma coisa que possa alterar isso aí. Quais são esses medicamentos que alteram esses fatores de coagulação? Sabe dizer? O paciente tem uma válvula metálica. Seria os anticoagulantes? Exatamente. Que alteram os fatores. Exatamente. Eles bloqueiam os inibidores de fatores de coagulação. Tem os bloqueadores indiretos, né, que são os cumarínicos, que eles indiretamente reduzem, né, os fatores de coagulação K-dependentes, e tem os inibidores diretos, que são os DOACs, né, os que inibem a trombina ou o fator 10. Então, quando você tiver uma alteração dessa parte aqui, você vai procurar inicialmente se você tem uma deficiência de fatores, seja adquirida ou seja intermediada aí por fatores de coagulação. Essa parte aqui, tanto desse ângulo, né, que é o ângulo K, quanto também dessa explosão, né, da magnitude, da amplitude desse coágulo, aqui a gente já está falando de todos os outros componentes, né, principalmente as plaquetas e o fibrinogênio. Então, para ter o burst de trombina, né, para ter a amplificação desse coágulo e a propagação desse coágulo, você vai depender, obviamente, de fatores de coagulação, mas principalmente de fibrinogênio de plaquetas, sem os quais você não vai atingir a sua amplitude máxima de coágulo. Então, tanto a plaqueta quanto o fibrinogênio vão ser responsáveis por essa parte aqui. Então, quando a gente faz os testes e identifica, né, que você mostrou bem ali, usa um teste, você identifica que você tem uma redução da amplitude desse coágulo. Você tem que saber se isso é por conta do fibrinogênio ou é por conta das plaquetas. Por isso que você usa o FibTem,
que é um que impede a ação do fibrinogênio. Se impedindo a ação do fibrinogênio você não conseguir você atingir uma parte mediana do coágulo, você vai ter uma ação adequada das plaquetas, mas não vai estar realmente faltando o fibrinogênio. Do contrário, você pode pensar a inversão. Você vai ter, usando o Fibtem, você não atinge sequer essa amplitude imediata do coágulo, você já está na falência de fibrinogênio e possivelmente, às vezes, de plaquetas também, tá? Então, é muito difícil a gente simplesmente identificar, né, quais são os fatores. Por isso que a gente, analisando friamente um teste viscoelástico, por isso que a gente utiliza essas substâncias que vão aí identificar se tem mais ou menos de um dos fatores de coagulação ou das plaquetas que estão mais atrapalhando essa coagulação, tá? Então, como eu mostrei ali, o RT e o RCT são os fatores de coagulação. Essa parte da amplificação aqui é basicamente dependente dos fatores de coagulação, mas do fibrinogênio e das plaquetas. E lá na frente, se você tem uma amplitude máxima, a fibrinólise, né, se vai estar mais ou menos, vai ser dependente aí da ação do plasminogênio junto com a plasmina. E esses pacientes, então, vão estar no estágio de mais fibrinólise ou menos fibrinólise. E aí que a gente vai usar o nosso ácido tranexâmico. Bom, esses aqui são alguns exemplos, né, de como a gente, em relação às soluções, né, que a gente usa. Então, no ITEM é o ácido elágico, né? O Fibtem é o fator tecidual mais a citocalazina. Também, para a prova, talvez vocês tenham que entender isso, mas agora talvez não mude muito. Mas esses gráficos que a Mariana mostrou, eles vão cair na prova, vão cair talvez na prova de ME2 ou talvez lá nessa prova do TSA. Porque isso vocês têm que entender, de que forma estão se formando. Isso aqui vai dar uma luz, né, de que forma está formando esse coágulo, né? E como eu falei para vocês, os principais responsáveis, então, a grosso modo, os fatores de coagulação, que inclui a trombina dentro desses fatores, e também o fibrinogênio, e as plaquetas por um lado e a fibrinólise do outro lado. Então, todos esses gráficos aqui, eles vão relacionar diretamente a esses 4 itens, tá? Isso aqui é só para mostrar por que a gente não coagula, né? Porque o epitélio íntegro, ele tem uma série ele produz, né, uma série de mecanismos, né, que impedem, né, primeiro, a agregação plaquetária. Então, não tem a lesão tecidual, então você não consegue agregar plaqueta. Você também tem uma ativação da proteína C, que é uma proteína anticoagulante, né? E também você tem uma degradação desses fatores de coagulação, que também vão impedir ali a formação do seu coágulo. E sem falar também que esse próprio endotélio íncrido, ele é um secretor de plasminogênio, então ele sintetiza o plasminogênio que vai, assim como que vai ativar, né, vai formar a plasmina, e essa plasmina vai agir na fibrinólise. Não vou entrar nesse mérito, a Mariana mostrou bem ali como age, né, o ácido tranexânico, e ele age impedindo a ação do plasminogênio na sua formação da plasmina. Então, ele é chamado também de um antiplasminogênico e também de um efeito antiplasmina. Todos eles vão reduzir, né, a fibrinólise, né, a quebra da cadeia de fibrina. Lembra do TPA? E quando a gente tem um AVC e o paciente, o neurologista vai lá fazer uma embolização desse paciente, ele vai lá e entra e faz, ou então você usa, né, o alteplase, né, ou às vezes até, eles são agentes, às vezes até em infarto agudo, né, são agentes fibrinolíticos, né, a alteplase, né, ou todos os outros antifibrinolíticos, eles vão agir nessa fase aqui, então eles são cofatores, né, do plasminogênio atuando. Então, ao invés deles impedirem, né, a ação do plasminogênio, eles vão facilitar a ação do plasminogênio para formar a plasmina e essa plasmina ir lá e degradar a fibrina. Por isso, então, que em alguns casos, como em AVC e infarto, a gente usa, né, o RTPA recombinante, né, é o TPA recombinante, para ativar essa ativação, para ativar a plasmina e ela fazer a fibrinólise, para evitar que esse coágulo aí se perpetue e piore a isquemia, seja cardíaca ou seja cerebral. Uma coisa que é muito interessante, eu queria que vocês entendessem, que é a relação do trauma, seja o trauma ou politrauma, ou seja o trauma puro e simples, né? O trauma
que vocês fazem aí quando vocês fazem uma ortopedia, por exemplo, que isso já é um grande trauma para o paciente. Porque o trauma, de uma forma geral, ele está associado, né, ao choque, à hipoperfusão e à lesão vascular. Todos eles vão, de alguma forma, ativar, né, uma cascata de coagulopatia. Então, eles vão alterar toda a sua coagulação, principalmente pela ativação da proteína C, pela lesão do glicocálice e pela depletação e o consumo, né, de fibrinogênio e plaquetas, né, porque todos esses componentes vão estar lá agindo para tentar bloquear, para tentar formar um coágulo, mas eles vão se consumindo e você vai estar tendo uma coagulopatia de consumo. Qual a consequência disso? Você, pelo trauma, pela lesão e por todas essas alterações, você vai tendo aí uma redução da força do coágulo, uma tendência à heparinização e até à hiperfibrinólise. Associado a isso, você tem situações como no trauma grave, quando o paciente acaba fica muito hipovolêmico, a primeira coisa que você faz é abrir um sorão nele, e como ele vai perdendo sangue, ele também perde a temperatura associada a esse sangue, então você vai tendo uma hipotermia, e tudo isso também vai alterar bastante aí essa coagulopatia, tá? Então, a gente tem que ter ideia de que o trauma é um dos grandes responsáveis pela coagulopatia quando a gente trata um paciente, e vocês aí no Hospital Central, como eu mostrei, estão diretamente linkados a isso aí. Bom, você já ouviu falar do Patient Blood Management, hein, Mariana? Acho que não, doutor. Você viu que lá na sua apresentação, no seu artigo, estou voltando aqui, ó. O artigo, a base teórica dele é Patient Blood Management. Isso é uma entidade que já tem alguns anos, e eu estou apresentando agora para a maioria de vocês, porque vocês vão ter que se atentar a isso, que é uma questão que está sempre sendo discutida aí, seja em congressos, seja em aulas, porque nós vimos, né, que para manejar, né, ou para reduzir o sangramento e a coagulopatia desses pacientes, a gente tem que ter uma ação multidisciplinar. E essa ação multidisciplinar ela tem que acontecer desde lá do pré-operatório, como os cuidados pós-operatórios, tá? Então, assim como é o ERAS, assim como é, por exemplo, um atendimento multidisciplinar de um determinado paciente, de uma determinada doença, a coagulopatia ela vai entrar nesse mesmo aspecto, tá? E olha para você ver, as questões farmacológicas, a utilização de alguns agentes hemostáticos, né, ela é apenas uma parte desse componente de manejo da coagulação. É sabido que a implementação de protocolos, né, desses patient blood management, eles são importantes, né, para redução, já é documentado isso já. Eles reduzem globalmente a necessidade de transfusões e, por conta disso, as complicações associadas às transfusões. A principal complicação associada à transfusão, o que você acha que é, Mariana? Eu sangrei. Sim. Eu sangrei, se eu sangrei, eu vou ter déficit de carreamento de oxigênio. Aí eu vou lá e transfundo esse paciente. Resolvi o problema imediato, mas e lá na frente? Quais os principais problemas? Eu acho que gera uma resposta inflamatória por conta da transfusão de um sangue que não é 100% compatível com o do paciente. Eu acho que talvez a maior efeito adverso seria uma reação alérgica ao sangue de outro Não, paciente. a reação alérgica é uma coisa importante, tem até o TRALE, né, que é uma reação imunomediada, tem outras reações imunomediadas, mas pensa nessa imunomodulação. O que essa imunomodulação pode predispor ao paciente depois? Sendo que você está colocando uma série de agentes ali, ou alérgenos, né, ou antígenos, que vão alterar essa resposta inflamatória do paciente. Pensa numa coisa bem básica, que pode acontecer em muitas cirurgias, principalmente trauma, fratura exposta. Você tem que usar antibiótico depois, mais antibióticos. Infecção. Então, um dos grandes problemas associados à transfusão sanguínea é a infecção. Por todas essas imunomodulações que ela gera também. Então, você predispõe esse paciente a ter mais infecções. Um outro problema, principalmente em pacientes oncológicos, é que essa imunomodulação também altera, né, dá uma série de gatilhos que podem piorar, né, o prognóstico oncológico desses pacientes. Por isso que é muito ruim transfundir paciente oncológico também. Então, tudo que a gente faz hoje é tentando pensar em reduzir a transfusão, seja desse aspecto multidisciplinar ou
dessa nossa discussão, utilizando aí agentes, né, farmacoagentes, para tentar impedir essa coagulação. Bom, isso aqui também é bem mera ilustração, né, mas só para a gente entender alguns conceitos, né, de hemocomponentes ou hemoderivados, coisas que a gente acaba errando muito, né, no dia a dia. Esse é um sangue total. Então, eu peguei, você foi lá e doou o seu sangue. Esse sangue total, ele pode simplesmente ser pegado e separado, né? Existem formas de você fazer a transfusão de sangue total. Quando você faz a transfusão de sangue total, você acaba colocando tudo no paciente. Às vezes tem o sangue total autólogo, né? Tem algumas cirurgias de coluna aqui, que tem uma equipe de escoliose. Eles preparam o paciente, né, separam o próprio sangue do paciente, sangue total, deixam separado lá no intraoperatório, a hora que a gente for transfundir, já acaba transfundindo sangue total. Por um lado, ele tem tudo, né, mas por outro, ele também tem tudo. Tem horas que você está precisando basicamente de hemoglobina, né, você não precisa de plaquetas, mas quando você passa o sangue total, você passa tudo. Então, de uma forma geral, né, o sangue total ele é coletado ali, ele é centrifugado. De um lado, você vai ter as hemácias e do outro lado você vai ter o plasma rico em plaquetas. Esse plasma rico em plaquetas, ele tem todos os fatores de coagulação e as plaquetas. Depois vocês podem também, né, o hemocentro, né, ele faz a divisão. Então eles fazem o concentrado de plaquetas e o plasma fresco congelado. Dentro desse plasma fresco você tem todos os seus fatores de coagulação. Quando você quer isolar o crioprecipitado, que você sabe o que é o crioprecipitado. Ele é rico em quê, Mariana? No nosso principal fator de coagulação. Fibrinogênio. Então, quando você tem um paciente com hipofibrinogênemia, você vai transfundir crioprecipitado e não precisa transfundir plasma fresco congelado. Se você não tiver o crioprecipitado, você vai lançar mão aí do plasma fresco. Mas quando você fala em hipofibrinogênemia, você fala em crioprecipitado. Desse crioprecipitado, quando você separa, então, todos os outros fatores de coagulação do fibrinogênio, você tem todos os fatores de coagulação, a albumina e as globulinas, né? Então, são todos eles componentes aí do sangue. Quando a gente fala, hoje em dia está bem em moda, né? O concentrado, o complexo protrombínico e o concentrado de fibrinogênio. Assim como os fatores de coagulação isolados e assim como a proteína, que é a principal proteína circulante no sangue, a gente chama de hemoderivados. Então, a albumina é um hemoderivado, que são derivados do sangue. E tudo isso que a gente às vezes chama de hemoderivado, ele é, na nomenclatura, conhecido como hemocomponente, que são hemácia, plasma, plaquetas e crioprecipitado. Tá? É um slide meramente ilustrativo. Vamos agora rapidinho aí, eu não vou me ater muito à discussão das indicações, porque você já falou tudo, eu vou tentar agora transmitir aí algumas experiências que eu tenho de que eu uso na prática clínica, né? Então, para a cirurgia cardíaca, isso está extremamente bem estabelecido, inclusive para pacientes com disfunções coronárias, né, com lesões coronárias graves, que era a nossa grande dúvida do passado, se a gente poderia usar nesses pacientes. Mas os trabalhos aí que a Mariana até levantou e mostrou, eles compararam pacientes usando placebo e não placebo e viram que mesmo nesses pacientes com placebo, não havia aí aumento dos riscos de eventos tromboembólicos, né? Então, ele hoje em dia tem um alto nível um alto grau de recomendação à utilização de rotina do ácido tranexâmico. De que dose e de que forma? Você viu lá que teve trabalho lá, eles fizeram esse trabalho inicialmente com 100 miligramas por quilo de transamin. É um absurdo, né? Depois eles reduziram para 50. E quando não usava 50, fazia 10 miligramas de ataque e usava uma velocidade de infusão. Hoje em dia, os regimes de doses estão muito variados, né? Há quem faça apenas a dose de ataque, há quem faça ataque e uma manutenção, há quem faça ataque e hora que entrar em SEC, já no prime da SEC já entra o transamin também. Então, tudo isso hoje em dia está cada vez mais sendo aceito aí pelas equipes. Tomem cuidado que esses pacientes eles podem desenvolver convulsões, crises convulsivas, né? Lembrando que o transamin ele ultrapassa aí a barreira hematoencefálica em altas velocidades e também em altas doses de infusão, você pode ter aumento de riscos de crise convulsiva, tá? Para a obstetrícia, ela é diferente um pouco em relação ao trauma, porque o trauma a gente usa preventivo, então a gente tem que usar nas primeiras horas quando acontece o trauma, mas, como a Mariana mostrou, não adianta você usar para
profilaticamente nesses pacientes que vão fazer um parto vaginal, um parto cesárea. Você só vai ter algum benefício quando você tiver um paciente que está numa hemorragia pós-parto. Então, ela desencadeou ali uma hemorragia pós-parto, e aí sim você utiliza o ácido tranexâmico e você vai ter sim uma redução do risco de morte dessa paciente, provavelmente se você usar nessas 3 primeiras horas, tá? O trauma ele é bem estabelecido, né? Preferencialmente, né, o CRASH 2, né, que é aquele estudo multicêntrico altamente conhecido aí no mundo acadêmico, mas ele mostrou que os principais benefícios, ou o benefício maior, é se você utiliza nas primeiras 3 horas e preferencialmente na primeira hora, né? O que às vezes não nos é a possibilidade, né? Quando o paciente chega lá no centro cirúrgico, às vezes ele está na 3ª, 4ª, 5ª hora. Por isso que muitas vezes eles já recebem ou lá no pronto-socorro, ou às vezes até no pré-hospitalar. Para cirurgias ortopédicas, aqui a gente tem usado muito. Eu lembro que quando na minha época de residência, a gente teve algumas discussões, né, para a utilização do ácido tranexâmico em cirurgias ortopédicas, mas a seleção dos pacientes era extremamente criteriosa. Então, eram pacientes asa 1 e 2, até 65 anos, que não tem história de hipertensão, sabe aquele paciente, o vozinho redondo? Aí você usava o ácido tranexâmico que tinha algum benefício, né? Mas nunca se soube ao certo se o benefício era porque o vozinho já era bonzinho, já, né? Tinha menos fatores de risco para ter complicações, ou se era a ação do ácido tranexâmico. Aí o que eles começaram a fazer foi esparramar isso aí, né? Então, hoje em dia, mesmo sabendo que as cirurgias ortopédicas, prótese de joelho e prótese de quadril, são potencialmente muito trombogênicas, você acaba utilizando. E hoje em dia eu uso na minha prática praticamente para todos os pacientes. O que tem que se haver é um bom senso. Essa semana, por exemplo, semana passada, chegou lá uma paciente uma paciente idosa, foi fazer uma prótese de quadril, e ela tinha feito uma bariátrica há 70 e poucos anos, hipertensa, diabética, tinha feito uma bariátrica uns 10 anos atrás, e ela fez uma trombose venosa profunda no POI dessa bariátrica. E eu não tive dúvidas, né? Fui para o cirurgião e comentei. Eu falei, olha, é risco-benefício, tá? Ela já teve um evento desse, tá? Pode ser que não tenha, pode ser que aquilo esteja associado à fisiologia dela na época, de ser obesa e tudo mais, ou pode ser que ela tenha algum fator de risco bem desencadeado com situações de estresse perioperatório. Então, foi muito risco-benefício. Ele concordou na hora. Então, a gente não usou o ácido tranexâmico. E o sangramento também não foi nada absurdo, né? Então, não dá para usar a mesma régua para todos os pacientes. Então, vocês também têm que individualizar. Eu vou comentar no final ali como tentar individualizar, já que é tão difícil assim, tá? Mas hoje em dia eu uso, então, para cirurgias ortopédicas, algumas equipes pedem para que a gente use pré-operatório imediato e repita no final da cirurgia. Algumas equipes fazem tópico, então eles fazem junto, né? A hora que eles vão fechar lá, eles fazem uma infusão e deixam o dreno fechado nas primeiras horas. É sabido da ação tópica, né? Ela tem benefícios, não tem documentação que farta para exemplificar isso, mas a utilização tópica ela já existe. Inclusive, né, como eu comentei aí, eu vi nessas aulas também que eles comentaram que usa-se muito, os dentistas usavam muito topicamente, né? Por isso que isso aí foi desenvolvido por um dentista lá nos anos 60. Então, é uma possibilidade também de a gente usar tópico, ácido tranexâmico, tá? Bom, para neurocirurgia tem um grande detalhe nisso, porque o tecido cerebral, ele é um tecido que, por isso que todo trauma cerebral, ele é potencialmente bastante, você tem que fazer uma profilaxia maior, porque o tecido cerebral, ele é rico em fator tecidual. Sendo rico em fator tecidual, ele, quando lesado, ele desencadeia de forma importante todos esses mecanismos aí associados, né, à coagulação. Então, tendo muito fator, ele vai ativar muito mais plaqueta, ele vai agregar muito mais essas plaquetas, elas vão degranular muito mais, vão atrair mais fatores, isso aí vai aumentar a frequência, a quantidade da propagação e do burst de trombina, e isso vai gerar muito mais fibrinogênio lá na frente. Então, tomem cuidado em pacientes de trauma neurocirúrgico, vocês têm sim um maior risco de desenvolver trombose nesses pacientes. Mas mostrou-se aí os benefícios em cirurgias de ressecção de tumor, pacientes não traumáticos, né, não tiveram um TCE, você acaba utilizando sim e tendo uma certa redução, né, da incidência de transfusões ou do risco de sangramento.
Para cirurgias ortopédicas de coluna, principalmente essas cirurgias de grande porte, as escolioses, hoje em dia a gente usa de forma bastante frequente. A dose também é bem variada. Algumas equipes eu acabo usando, quando é escoliose, eu acabo usando uma dose de 10 a 15 miligramas de ataque e eu faço uma manutenção nesses pacientes de 1 miligrama por quilo hora até o final da cirurgia. E algumas equipes aí, eu conheço muitos ortopedistas de coluna, eles falam que eles gostam de usar ataque de 20, de 30 miligramas, e eles falam de estudos americanos que usam até 50 miligramas. Nós sabemos que as cirurgias ortopédicas de coluna, escoliose em particular, elas são cirurgias altamente sangrativas, né? Porque você faz muita lesão de tecido mole, muita lesão de tecido ósseo, perfura o osso, milhares, né, de processos dos corpos vertebrais. Então, tudo isso aí gera aí uma hemorragia constante e perpetuada. Então, ela sim reduz, né, e reduz essa incidência de transfusões sanguíneas desses pacientes. A população pediátrica é sempre uma população difícil, né, de ser estudada, porque é difícil, às vezes, você conseguir fazer casuística com placebo, mas para cirurgias de grande porte, ela já tem aí uma vantagem, né, que você, utilizando, né, você tem poucos efeitos colaterais e você tem, sim, um benefício para redução de sangramento. Felizmente, as cirurgias de grande porte, elas são as de menos frequência na pediatria, né? Uma das que a gente mais usa é a própria na cirurgia cardiológica, né? Então, é uma indicação relativamente sustentada aí para cirurgias cardiológicas. Bom, para finalizar agora, eu vou falar, né? Quais são os fatores de risco para a TEV, né? Quando você vai buscar lá os fatores de risco para a TEV, e se algum paciente chegar para você com esses fatores de risco, você vai ou não vai fazer o ácido tranexâmico? Se você for a fundo, né, algumas dessas indicações, por exemplo, né, cirurgia recente, se o paciente está com acesso venoso central, ou se ele usa, vocês meninas aí que usam anticoncepcionais, entendeu? Muitas vezes não vai ser um fator limitante para a utilização do ácido tranexâmico. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, Mariana: já que a gente tem milhões de fatores de risco para trombose, né, como é que a gente vai individualizar e de que forma você acha que é a melhor forma da gente tentar selecionar esses pacientes sem aumentar o risco deles, sabendo que para várias cirurgias a gente já tem uma documentação? O que você me sugeriria aí? O que você faria? Nessa semana aí você vai atender um paciente e aí o cirurgião já vai virar para você e vai falar assim: faça Transamin. Eu acho, assim, o senhor fala em que situações eu não faria, assim? Já que tem tantos Teria fatores mais de cuidado? risco. Por exemplo, se você usa um anticoncepcional, um contraceptivo hormonal via oral, e você vai fazer uma cirurgia de coluna, você usaria para você ou não? Eu acho que nesse caso, não, assim, eu não tenho estudo sobre isso, estou falando o que eu acho. Não teria problema, porque o Transamin ele é muito usado na ginecologia, né, para sangramento uterino, junto com pílulas, para tentar evitar, para tentar conter esse sangramento. Então, eu não vejo problema raciocinando nesse sentido. Excelente. O melhor de tudo foi o seu raciocínio, tá? Não o raciocínio em si, mas você pensar, porque você tem que pensar no que está acontecendo, você tem que individualizar, não dá para você colocar, como a gente mostrou aqui, a mesma regra para todos os pacientes. Então, você vai ter que colocar dentro do seu pacote de informações, como eu coloquei ali. Eu cheguei para o cirurgião e falei: olha, ela teve uma trombose numa cirurgia, tá? O que você acha? Vale a pena ou não vale a pena? E aí, às vezes, você poderia pegar essa mesma paciente para fazer que teve um trauma e ela ia fazer, só que ela é cardiopata grave, ela é anêmica já, e ela conta a mesma história. Aí eu ia junto com o cirurgião e, às vezes, possivelmente junto com a família, eu ia, às vezes, individualizar. Eu falo: olha, o risco dela sangrar, e se ela sangrar, ela pode entrar num choque, e esse choque pode ter muitos prejuízos para ela, é muito grande. E ela teve uma fratura, ela teve um trauma, e a gente vai ter que fazer uma prótese de quadril nela. E agora? O que eu vou fazer? Eu estou individualizando, eu estou colocando dentro do mesmo pacote informações que me falam de ser a favor e não ser a favor.
E o que eu posso fazer em cima disso, né? Já que eu estou indicando um agente que é pró-coagulante, eu posso indicar ações e mecanismos anticoagulantes não farmacológicos. Quais são eles? Atitudes não farmacológicas anticoagulantes. Você pede para o seu namorado te fazer uma massagem da perna. O que você quer? Qual é o objetivo disso, né? Ou você pede para o massagista fazer massagem na perna. Qual é o objetivo disso? Só te fazer carinho, só te relaxar? Ou eliminar a quantidade de sangue represado dentro do seu membro inferior? O que a gente pode usar para fazer isso? Doutor, sumiu o seu áudio, eu vou falar o que eu acho que foi essa pergunta, o que a gente poderia fazer no intraoperatório, as meias elásticas, né? Então, Isso. toda a profilaxia para TEV que é utilizada, eu já vi não no nosso hospital, mas em outros hospitais, o uso até daquelas meias mecânicas, né? Que mantém... Os compressores pneumáticos, chamamos. Compressores Isso. pneumáticos. Então, isso até tem algumas aulas da doutora Roseni, que ela comenta muito isso, né? Que muitos estudos são feitos em grandes centros. Esses estudos que a gente está discutindo agora aí são feitos em grandes centros, às vezes de Europa, Estados Unidos, e todos eles têm protocolos muito bem estabelecidos, né, de profilaxia para eventos tromboembólicos. E a grande maioria deles tem, assim como no meu hospital aqui privado, a gente tem praticamente disponível para todos os pacientes de alto risco. A gente tem compressores pneumáticos no hospital. E eles usam isso com muita frequência. Então, não é a realidade de um hospital público como é de vocês aí, ter disponível isso, mas isso sim é uma atitude que você coloca a favor, né, de você utilizar, por exemplo, o transamin, ou de você tentar reverter uma varfarina. O paciente chega aí, por exemplo, usando varfarina por uma fibrilação atrial, vai fazer uma cirurgia neurológica, você vai lá e usa o plasma ou o complexo protrombínico para reverter a varfarina. Poxa, eu já estou usando mecanismos pró-coagulantes nesse paciente. Eu tenho que tentar evitar que esse coágulo se forme no lugar errado, por exemplo, na perna. Então, medidas não farmacológicas são fundamentais para esse intra e para o pós-operatório. E tem uma medida que a gente sempre esquece, né, que a gente pode fazer, que é simples, que você agora está sentada. Se você quiser evitar trombose, o que você pode fazer? É a mobilização precoce do paciente. Mobilização precoce, né? Exatamente. Então, tem formas, às vezes, de se evitar situações de risco, né? Para quando você está trabalhando com o paciente, você também tem responsabilidade nisso. Quando você vai conversar com o paciente, às vezes fazer um pré-anestésico e tudo mais, você sabe que o obeso, né? Ele tem chance, ele já é preguiçoso por natureza, e ele tem muita chance de desenvolver um evento tromboembólico. Então, converse com você também, fala, olha, levante da cama, saia, se mobilize. Talvez você vai usar um Clexane, mas dentro dos seus critérios de profilaxia, uma das orientações de tratamento é a mobilização precoce. Então, saiba usar, né, situações como essa, como o ácido tranexânico, mas saiba também individualizar situações onde você tem que pensar nesses efeitos pró-coagulantes do paciente. Para nos ajudar a fazer isso, a gente tem alguns scores, né? E se vocês não conhecem, eu trago aqui para vocês um score que é para profilaxia de paciente cirúrgico, é o score de Caprini. E eles nos mostram, né, e que na medicina nada é matemático, né? Na medicina 2 mais 2 pode ser 4, 5, 6 ou 7. E quem está fora da medicina não entende às vezes isso, mas a gente tem que entender que nós não temos, você não vai olhar, como você me falou, olha, eu não vou olhar simplesmente, se eu uso um contraceptivo, eu não vou olhar simplesmente para essa situação, eu tenho que pensar em uma série de outros fatores. E aqui esse score ele mostra isso, que você tem que pensar em uma série de fatores, não só clínicos, mas também de condições cirúrgicas, né? Se esse paciente vai fazer uma cirurgia de grande porte, de pequeno porte, e também de possibilidades, né? Se você tem disponível a utilização de meias compressoras, de um compressor pneumático, tudo isso vai te facilitar a indicação aí de usar um pró-coagulante ou, no caso desses pacientes cirúrgicos aqui é a indicação do uso de anticoagulantes no pós-operatório. Na maior parte das vezes isso vai ser indicado isso vai ser usado para indicar ou não o uso do Clexane ou da enoxaparina, e se isso associa ou não a medidas não farmacológicas como mobilização precoce, meias e
e os compressores pneumáticos. Então, alguns scores nos ajudam a pensar que esse score, por exemplo, ele vai definir os pacientes de maior risco, de risco intermediário ou de menor risco. Se você tiver na dúvida, se tudo isso, se quando tiver um paciente na sua frente, começar a pairar, será que eu indico ou não alguma ação pró-coagulante nesse paciente, busque um score, às vezes, que te alimenta. Olha, esse paciente tem alto risco pelos antecedentes, pela fratura que ele fez, pelo tipo de lesão que ele tem agudamente, e pela própria cirurgia que ele vai desenvolver e quais as medidas que eu posso utilizar depois, tá? Então, às vezes você pode fazer seu próprio score de cada paciente e saber se ele tem maior ou menor risco, né? Dificilmente nós prescrevemos anticoagulantes para esses pacientes. Em geral, é da equipe cirúrgica, por isso que na maior parte das vezes a gente nem conhece esses scores aí de fator de tromboprofilaxia pós-operatória. Pessoal, só fazendo um merchan aí, a gente também aqui como a Sociedade Paranaense de Anestesia, que eu faço parte da diretoria, a gente está montando, está organizando a Jossubra desse ano, vai ser um evento aqui no Paraná. Curitiba é uma cidade muito bonita, quem tiver interesse de visitar, de 9 a 11 de junho. Eu acho que é isso que eu precisava falar para vocês aí, meu. O que você quer dizer agora, Mariana? Não, acho que foi, se não me engano, o Pedro R3 que me contou, ou alguém que me contou. Então, é uma pergunta que a gente não especifica, às vezes, numa avaliação pré-anestésica, é se o paciente está fazendo uso prévio do transamento. E em mulheres isso é muito comum. E, se não me engano, foi ele que me contou que um colega dele teve um evento de uma paciente jovem que estava fazendo uma amidalectomia e acabou sangrando um pouco mais, o otorrino pediu o transamin, foi feito e na RPA ela fez um AIT. E depois, conversando, descobriram que ela fazia uso frequente, diário, do transamin por um sangramento uterino. Então, também acho que é uma pergunta importante na nossa avaliação pré-anestésica. Sem dúvida, acho que não só por ser um anticoagulante, vai ser por ser o medicamento que ela está usando. Isso entra dentro dessa classe de medicamentos. Exato. E eu já cheguei a ver, eu já peguei, né, urologista com pacientes com hemorragia prostática ali, de pós-RTU, tinham fibrilação atrial e os caras usando transamin via oral no cara lá uma semana já. Então, isso acontece, né? Como o Marito comentou aí, usa-se para pele às vezes, usa-se tópico. É uma medicação que é de interesse aí também para a utilização pré-operatória. E não dá para indicar, você tem que ter base. Hoje em dia eles estão pedindo para bariátrica, acreditem, pasmem, bariátrica. Tem alguns artigos que falam da utilização para bariátrica, mas a evidência ainda está crescendo, né? Está melhorando. Mas os obesos, eles são protrombóticos, né? Então tem que se tomar muito cuidado. Tem urologista aqui, tem um moleque novo, muito inteligente, eu já discuti, bati boca com ele algumas vezes, mas o cara tem fundamentação. Eles pedem, né? Para cirurgias urológicas também, às vezes RTUs, às vezes, em alguns casos, pacientes para prostatectomias por câncer. Então, você às vezes tem que pisar, apertar os caras, mas eles estão cada vez mais invadindo, né, essa nossa expertise. Ontem eu acabei usando num paciente pós que ele fez uma cirurgia neurológica, uma exérese de um tumor de fossa posterior, sangrou no pós-operatório, um caso dramático, paciente jovem, e ele chegou lá com um baita do hematoma, eu acabei usando também, mesmo sabendo que as cirurgias neurológicas, elas potencialmente também, né, podem gerar aí um grau de maior de trombose, mas depois desse sangramento ela entra nessas classes de indicação. Tem um potencial de hemorragia grande, foi agudo, né? Então foi nas primeiras horas ali que eu atendi esse paciente. Então hoje em dia cada vez mais você tem, e se você não souber disso, eles vão pedir qualquer 3 hemácias que vai sair, eles vão virar para você porque eles não têm nenhuma responsabilidade com isso. A responsabilidade é sua em estancar o sangramento. Então cuidem também dessa teoria, porque vocês fatalmente vão ser solicitados aí a utilizar o ácido tranexâmico em uma série de situações. Algumas válidas, outras nem tanto. Doutor, e uma dúvida que eu fiquei
Na verdade, curiosidade sobre a prática, sua prática que você comentou do uso da infusão contínua. O senhor usa de rotina ou o senhor chega a usar algum teste ou em algum momento da cirurgia faz o teste ou não? Isso é uma pergunta legal, que eu também já vi essa pergunta em alguns congressos, algumas aulas. Você só usa o ácido tranexânico se você tem algum tipo de fundamento para isso. Então, uma cirurgia eletiva de um paciente virgem, que você sabe exatamente que classe de paciente você está lidando. Então, o paciente neurocirúrgico vai fazer uma escoliose e ele tem o primeiro momento de sangramento, você tem documentação para usar. E aí, então, eu uso. De infusão contínua, eu uso só em escoliose. O resto eu só faço dose de ataque e, em alguns casos, eu faço dose final quando é ortopedia, com algumas equipes aqui que me pedem. Na maior parte das vezes eu faço só a dose de ataque. Mas isso não é, você não tem validação para usar o ácido tranexânico para qualquer tipo de hemorragia em qualquer momento que aconteceu, entendeu? Por exemplo, teve coisa de um mês atrás, eu atendi aqui um vozinho, chegou com um aneurisma de aorta roto abdominal tamponado. Ele veio, tamponou, aconteceu de manhã isso, ele chegou para mim, obviamente, às 9 da noite, e a cirurgia foi até às 5 da manhã, feito por endovascular. Só que o trauma e a hemorragia já tinha acontecido lá atrás, né? Ele já estava com coágulo ali intraabdominal, meio mal formado provavelmente, ele já deve ter tido algum consumo de fatores de coagulação, e como eu não tinha point of care, eu não usei o ácido tranexânico. Eu podia fazer algum benefício, sim, mas eu podia fazer algum malefício. Eu não sabia em que momento, se ele tinha algum grau de hiperfibrinólise. Então, se não é uma situação específica, onde você já, por exemplo, você pegou um trauma de 12 horas, você não tem documentação para isso, para usar. Então, tome cuidado. Não dá para você usar em qualquer sangramento que apareça na sua frente. Por isso que a hora que o cirurgião olhar para você, faça o transamin, você tem que ter argumento. Olha, eu não tenho justificativa para aquilo. Então, mais situações de uma hemorragia aguda, o paciente de repente começou a sangrar naquele momento por um trauma, uma lesão de algum órgão grave, tudo mais, você presenciou, você viu uma situação, aí está dentro desses traumas de 3 horas, está dentro de cirurgias de grande porte, você pode individualizar isso aí e tentar utilizar. Mas o ideal é que sempre seja guiado, o que na maior parte das vezes é difícil, porque a gente não tem isso aí. Sim. Muito Fala, bom. Malito, tem algum comentário aí que quer acrescentar? Ou se mais alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa aí, sempre vai ser importante. Olha, eu achei que a gente começou assim, pé direito esse ano, né? Foi como eu falei, é um tema assim bastante atual, bastante prático, porque a gente usa essa droga o tempo inteiro, né? Então, entender melhor o mecanismo, entender melhor as indicações, entender melhor as contraindicações faz toda a diferença, né? Eu acho que na medicina, como você falou, né, a gente tem fases que elas são meio cíclicas. Então, você tem uma medicação que foi inventada há quase 80 anos atrás, ninguém dava muita bola para ele, de repente ele vira a vedete, né, de todas os procedimentos, né, ou eles colocam nele a responsabilidade de estancar o sangramento, de diminuir o sangramento, e fica do mesmo jeito que ele era meio esquecido, ele passa a ter um highlight, e aí todo mundo fica numa ansiedade, numa empolgação de usar ele em todas as situações. Isso aconteceu com a ketamina também, né? A ketamina era uma droga negligenciada, e depois, hoje a gente já tem a droga mais refinada, né? Que é a ketamina S, e cada vez mais você encontra indicações e aplicações da droga que era desde de anestesia, sedativo, modulação da dor. Então a gente vive esses momentos da medicina, né? Um movimento assim, às vezes muitas de euforia, empolgação, e depois dá um stop e o pessoal começa a repensar algumas coisas. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento de empolgação, então nada melhor do que pegar um freio de mão e falar, peraí, onde que eu posso usar com bastante evidência, tranquilo, não tem dúvida, onde eu tenho que usar com mais atenção e onde realmente eu tenho que pesar se vale a pena usar ou não, né? Então, acho que foi bem didático, bem elucidativo. E só para complementar aquilo que vocês disseram, que
Eu acho que a saída, muitas vezes, quando a gente não tem as ferramentas necessárias para fazer esse diagnóstico preciso, é a gente buscar protocolos institucionais, né? Então, a gente criar esse fórum de discussão, muitas vezes trazer as outras equipes e criar protocolos. Então, no nosso hospital, para tal cirurgia, com pacientes dessas características, todo mundo tem consenso de que é bom usar e com a dose tal, de forma tal. E em outros, quando não está dentro dessa forma clara, realmente vai ser o juízo clínico, mas você já sabe que tem que usar com mais restrição. Então, eu penso que a implementação desses protocolos institucionais, esse que vem de um fórum de discussão de multiespecialidades, né, várias especialidades, é o caminho que a gente tem para tomar essas melhores decisões. Será que temos alguma pergunta aqui do pessoal? Desculpa, Palito, vocês usam muito lá na CD também, para as colunas, para... Então, lá na CD a gente criou um protocolo institucional justamente para as escolioses, né? E tanto a escoliose neuromuscular, que são as crianças sindrômicas, muitas vezes com doença neurológica, e para as escolioses idiopáticas. Então, a gente faz uma dose de ataque que ela varia em torno de 5 a 10 miligramas por quilo, e aí faz uma dose, a dose de manutenção de 1 a 2 miligramas por quilo por hora. E justamente por todas as características que você falou, né? A área cruenta é enorme, ela é constante, esse paciente faz hipotermia, por mais que você tente brigar com isso, né? Aquecimento passivo, soluções aquecidas, a gente é uma briga eterna com a hipotermia. E então, assim, a gente tem esse protocolo institucional, ele tem tido bons resultados, né? A gente já tem isso há quase uns 4, 5 anos, e nesse curto universo, né? Não tanto tempo assim, mas a gente já notou nas reuniões com o banco de sangue que existia uma decrescente das transfusões, né? Uma coisa importante, né, a gente sempre lembrar, né, que a coagulação depende de 3 fatores. Você citou a Roseni, ela fala em todas as aulas dela que é o quê? É cálcio, pH e temperatura. Então, antes de pensar em fazer ácido tranexâmico, vamos tentar resolver o problema do paciente fazendo com que o pH seja adequado, fisiológico, manter ele normotérmico e fazer o controle do cálcio. Então, acho que se a gente conseguir fazer essa tríade, a gente já resolve um monte de problemas de coagulação e aí a gente pode passar para a parte farmacológica, né? Mas funciona bem, esse protocolo tem funcionado bem, a gente usa bastante. Nas próteses também tem um outro protocolo institucional, mas aí a gente acaba fazendo só a dose de ataque e depois, no final, aí repete, principalmente na prótese de quadril e joelho, que é mais a insistência esse protocolo teve um peso muito grande dos ortopedistas, né? E são os sítios de cirurgias que a gente usa institucionalmente lá, todo mundo segue esse protocolo. O engraçado, a gente mira em algumas coisas e acaba acertando em outras às vezes, né? Eu tive no congresso, a gente teve uma discussão sobre artroplastias ambulatoriais, que é um projeto meio heróico, né, em algumas instituições, que eu acho que não precisamos chegar tanto, mas o que mais a gente vê é que são os protocolos fast track, né, para próprias artroplastias. Às vezes opera num dia seguinte de manhã está indo embora. E o que modificou, né, o que levou, né, na verdade, o que resolveu boa parte dos problemas, né, que levaram, consequentemente, a essa possibilidade, foi o controle da dor e redução do sangramento. Controle da dor com bloqueios, anestesia regional de melhor qualidade e redução do sangramento com a utilização de agentes, farmacoagentes intraoperatórios, em particular o ácido tranexâmico. Então, a gente às vezes está discutindo algumas coisas mas isso aí já está sendo extrapolado para outras interpretações. Olha, agora a gente já está consagrado, agora a gente já vai usar isso aí porque a gente vai ter outros benefícios. Não é redução do sangramento, a gente está dando alta mais precoce.
Então, isso entra já numa cadeia de atendimento do paciente, e a gente vê que indicações, né, ou condutas como essa modificam desfechos de uma forma geral, seja em crianças aí, nessa casuística que vocês têm, eu acho que já é um exemplo para mim sensacional, né, que isso realmente tem que ser aplicado mesmo. Ou então nesses pacientes, né, de maior idade e tudo mais, reduzindo internação, reduzindo sangramento, transfusão, infecções, né? Então, acho que isso tudo complementa aí, é uma sequência que todo mundo vai se beneficiando. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pode ligar o microfone, pode falar, ou pode fazer a pergunta aqui no chat que a gente tenta responder aí. Vamos esperar um pouquinho aqui, senão a gente já encerra, que todo mundo está cansado também, né? Mas eu fiquei feliz, eu achei que foi muito bom mesmo. Para quem não conhecia o Clube de Revista, isso aqui é uma amostra, né, de como é bacana, como é ágil, é dinâmico, é prático, né? Então acho que todo mundo já tem que teve hoje aqui, já tem uma noção exata do que é o ácido tranexâmico e para que ele serve, quando eu devo usar, quando eu não devo usar, né? E acho que não, Bauru. Não tem nenhuma pergunta. Opa, chegou aqui, ó, aula sensacional, muito obrigado. Não, só dando os parabéns aqui. Maravilha. Tá jóia, então. Bom, queria pessoal, agradecer mais uma vez, foi muito bom. Assim, realmente, a gente fala, preparar uma aula, mas todo o estudo que a gente faz durante todo o mês é muito, agrega muito ao nosso conhecimento, à nossa prática. Foi muito legal. Muito obrigada. Maravilha. Eu parabenizo você também, Mariana, pela sua dedicação aí. Eu não te conheço, né? Nunca tinha te visto. E não sei das suas práticas, dos seus hábitos, você é mais ou menos estudiosa, mas mostrou aí que você se dedicou e que seja bom para você, assim como foi bom para mim. Eu falo que eu uso esse clube aqui para estudar e aprender e me manter ativo, que são os meus obstáculos, que vocês também aprendam aí e saibam que a única forma de você ser um bom profissional e um profissional atualizado é se manter na linha de frente, né? Então você vê aí o Malito, que já era meu veterano já, né, na faculdade, continua ainda aí nesse nível, né, de envolvimento com academicismo, com desenvolvimento, e esses grandes profissionais, eles necessariamente têm que se manter com esse empenho, porque senão não vão atingir ali um grau de excelência que muitas vezes é importante e que vai te colocar em situações profissionais melhores cada vez. Mas é isso aí. Obrigado, viu, Malito? Obrigado o apoio novamente aí. Obrigado a participação de todos. Se quiser finalizar aí, a gente encerra. Pessoal, então, boa noite. O Ricardo, eu chamo ele de Bauru, né? O apelido dele aqui desde a faculdade, então não dá para mudar agora. Mas, assim, a gente é muito feliz, a gente é muito sortudo, a gente é muito... somos felizardos, né, por ter você presente, né, mesmo à distância, mas sempre presente, colaborando, dando a sua contribuição, que é aquilo que a gente aprendeu aqui nesses arcos aqui gregorianos que você falou, né? Que cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue, mesmo com problemas, mesmo com deficiências, a gente consegue fazer uma coisa de qualidade e criar um ambiente estimulante para a gente estudar, conversar, trocar experiências, beber cerveja também, né? Com certeza. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Muito então, obrigado, olha, pessoal. Foi ótimo aqui. Boa noite. A gente gravou aqui a apresentação. Deixa eu até